irmãos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal chamado Universal. Meu nome é Silvia, para quem não me conhece. Eu estarei aqui para realizar a leiturinha geral de vocês essa semana. Vamos ver o que a espiritualidade traz aqui para vocês. Piscianos, elemento água, Sol, ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que as leituras não vão ressoar com todos. Se for o seu caso, solte para o universo, absorva apenas aquilo que fizer sentido para vocês. Beleza? Vamos lá, peixes. Vamos ver como é que vai estar a energia dos piscianos que se conectam a esta leitura de hoje. Como que vai estar a energia dos piscianos esta semana? Espiritualidade, por gentileza, peixes. Peixes. A força. Leão muito forte. Roda da fortuna. Piscianos. Vamos lá. Gente, não reparem a iluminação, tá? Eu sei que não tá muito boa aí, mas é que eu tô improvisando, eu tô num hotel agora, tá? Então, mas pelo menos eu não estou deixando vocês sem a leiturinha, né? A leiturinha semanal de vocês, ok? Vamos lá, peixes. Essa semana eu vejo vocês... tem algo para acontecer na vida de vocês, peixes? Tem uma mudança, tem uma movimentação grande que vai acontecer aí essa semana para vocês, principalmente, tá? Pode ser o retorno de alguém, pode ser vocês querendo retornar para a vida de alguém, vocês tomando coragem para ir na direção de alguém. Toda vez que eu falo de relacionamentos, gente, vocês podem inverter, tá? Então pode ser energia de vocês em relação a alguém, pode ser energia de alguém conectado a vocês em relação a vocês também, tá? Então, aqui se forem vocês, né? Eu vejo vocês aqui, alguns piscianos aí, arrumando coragem para retornar para alguém. É como se tivesse destinado ainda esse encontro entre vocês, tá? Se a gente vai falando de uma reconciliação aqui, é como se tivesse destinado ainda, essa pessoa ainda tá na sua linha de destino, você tá na linha de destino dessa pessoa, é como se esse encontro ainda existisse a necessidade de vocês se encontrarem. Mesmo que vocês não reatem, mesmo porque é uma leitura coletiva aqui, né, gente? Então, assim, para cada caso realmente vai ser um caso. A gente tem que considerar o livre-arbítrio das pessoas envolvidas, né? Então, assim, para alguns casos pode ser que essa pessoa aceite essa reconciliação, essa reaproximação. Para outras pessoas pode ser que não. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que independente do desfecho, está no destino de vocês aqui. Vocês ainda se reencontrarem com essa pessoa. Vocês terem uma conversa, nem que seja para realmente botar um ponto final, de repente não finalizou da forma que deveria, ou vocês deixaram de falar algo que gostaria de ter dito, enfim, alguns assuntos ficaram pendentes, vocês estão entendendo? Nem que seja só para resolver essa questão, mesmo que vocês não reatem. Eu não tô falando só de amor, tá, gente? Pode estar falando de amizade, pode estar falando de família também, ok? Colega de trabalho, um chefe, enfim, tá? Eu agi de uma forma muito injusta com meu chefe, saí de uma forma repentina, não dei satisfação, então eu sinto a necessidade de voltar lá, de dar uma satisfação, entende? Conversar, de fato, aqui. Mas, de repente, eu não fiz isso por orgulho ou por receio, entende? Faltou coragem de encarar o meu chefe depois do que eu fiz, sabe assim? Ou, né, uma amizade, ou um ex-relacionamento, pode ser também, tá? Vamos ver o que mais. O que mais para peixes? Ó. Eita, peixes. A pantera. A pantera aqui, ela carrega a energia da torre para mim, tá? É a torre do tarô tradicional, ok? Você é mais capaz do que você imagina. Então é isso mesmo, peixes. Alguém tava com receio aqui de se reaproximar de alguém, tá? Aqui tá muito forte a energia de alguém querendo se reconciliar com alguém. Uma outra pessoa, tá? E eu não estou falando só de amor. Então vocês encaixem a realidade de vocês, tá? Pisei na bola com um amigo, pisei na bola com meu chefe, tá? Eu querendo consertar alguma coisa aqui. Pode ser alguém em relação a vocês também, né?
justamente porque a gente tá falando de relacionamento, é o que eu falei anteriormente, tá? Então toda vez que a gente vai falando de relacionamento pode estar invertido. Mas se for vocês, eu vejo assim, eu vejo que vocês vão... Algo acontece de uma forma muito repentina, vocês se decidem, né, por ir na direção dessa pessoa, de uma hora para outra. É como se fosse assim, se eu não for agora, eu não vou ter coragem mais, entende? Porque eu já tô arrumando coragem para tentar me reaproximar, porque eu fiz muita M, né? Sabe? Foi muito feio o que eu fiz. Né? Ou eu fui muito orgulhoso, eu fui muito orgulhosa, eu fui muito arrogante, enfim, eu tenho vergonha, tenho uma energia de vergonha, uma certa vergonha, um receio nesse sentido, sabe? De vergonha de encarar essa pessoa. Então, se não for agora, eu não vou mais. Tá? Entende? Mas, então, é como se a espiritualidade estivesse falando, você é mais capaz do que você imagina, você tá no caminho certo. Entende? O correto é esse, né? Você ser justo com as pessoas. Entende? Se você sente que você errou, se você sente que cometeu uma injustiça, alguma coisa, o correto é você ir lá e tentar corrigir, amenizar um pouco essa situação. É como se a espiritualidade estivesse falando isso. Entende? Então não é algo de que você deveria ter vergonha. Quem que não erra, né? Muitas vezes a gente erra por imaturidade. Nem sempre as pessoas erram intencionalmente. Existem as pessoas que erram intencionalmente? Sim, existem. Claro, eu não estou defendendo essas pessoas. Mas existem pessoas que não. Muitas vezes agem realmente por uma falta de maturidade, por uma falta de direcionamento, né? Quantas pessoas aí cresceram sem uma orientação boa, né? Seja de familiar, né, de um ambiente familiar, ou de amizades com quem andava. Então, quer dizer, eu nunca tive uma pessoa de fato para me orientar, para agir de uma maneira correta, de agir, entende, com maturidade, com responsabilidade. Então, a tendência era o quê? Eu agir, né, como uma adolescente mesmo. Então, a partir do momento que eu adquiro uma certa maturidade, uma certa experiência de vida, né, passaram-se um bom tempo aí, né, anos, para alguns casos aí, eu consigo entender o que eu não entendia antes. E nunca é tarde, né, pra gente se desculpar, pra gente tentar reparar um erro, algo do tipo. Entende? Então eu tô sentindo uma energia mais ou menos assim, de piscianos que vão estar essa semana pensando muito a respeito disso, tá? Esse encontro está destinado, independente do desfecho. E eu sinto sim que Peixes vai assim arrumar coragem e pá, vai. É bem isso, tá? O que mais para Peixes? Gente, olha isso. A torre, eu não falei que a pantera tem energia da torre? Olha o que sai aqui. Eita lasqueira. Nossa, gente. O carro. Signo de Leão, signo de Câncer é muito forte, tá? Áries também. Então... Peixes, o que eu tô vendo aqui? O que tá no desafio de vocês? O que tá no bloqueio desses piscianos aqui? Tá? Tem uma energia aqui de piscianos que resistiram muito a cortar certas coisas, tá? É como se fosse assim. Como é que eu vou explicar isso aqui? Esse afastamento que teve entre você e seu chefe, entre você e seu colega, entre você e um ex-amor, entre você e um familiar, esse afastamento que aconteceu, Peixes, aconteceu de uma forma muito brusca, uma forma muito chocante, assim, tipo, é como se eu não esperava que essa pessoa fosse me cortar, ou eu não esperava que eu fosse ter aquela atitude, de repente abandonar tudo, largar tudo, dar as costas e ponto. Foi algo que aconteceu tudo muito repentino, de uma forma muito repentina, mexeu muito comigo, é algo que mexeu muito com vocês.
Muito com vocês, independente de alguém ter deixado vocês ou vocês terem deixado alguém, entende? Mas o que acontece? O que está no desafio aqui? É como se fosse assim, o desafio de vocês é vocês entenderem de que esse acontecimento, essa torre que aconteceu na vida de vocês, aconteceu para que vocês usassem mais a racionalidade, usassem mais a inteligência de vocês, entende? Para cortar algumas coisas que vocês estavam insistindo em não cortar. Aqui vocês não aceitaram muita coisa aqui, tá? Para muitos aqui vocês não aceitaram esse afastamento. Para muitos aqui vocês estavam olhando para essa situação como alguém que foi muito injusto com vocês. Por isso que vocês abandonaram essa pessoa, tá? Por exemplo. Entende? Ou vocês não estavam, por exemplo, se for um relacionamento, eu não estava conseguindo enxergar de que esse relacionamento não teria mesmo como ir adiante, porque não existiam bases sólidas, não existia comprometimento de fato. Aqui tem energia de alguém que poderia ter uma certa tendência a controle, possessividade, manipulação, uma pessoa meio irritada, uma pessoa impulsiva, ciumenta. Então é como se fosse assim, a torre aconteceu, o afastamento aconteceu, mas é como se vocês ficassem naquele pensamento, mas por que deu errado? Vocês não estavam conseguindo enxergar, porque vocês não estavam usando a racionalidade de vocês. Tem uma certa imaturidade aqui. Lembra que eu falei que o afastamento pode ter acontecido por uma falta de maturidade? E é mais ou menos isso que eu estou vendo aqui. Alguém aqui, faltou aqui, peixes, uma falta de posicionamento. Alguém que não sabia muito bem o que queria. Eu queria ter uma família, mas ao mesmo tempo não queria abrir mão da minha vida de solteiro. Eu queria estar nesse trabalho, eu queria ter esse negócio, essa parceria, tudo, mas tinha que ser tudo do meu jeito. Não aconteceu do meu jeito, eu simplesmente dei as costas e que se dane. Tá? Aqui teve atitudes meio inconsequentes, meio irresponsáveis. Alguém não estava se posicionando como deveria. Isso impediu que esse relacionamento ou esta sociedade, esta parceria de negócios fosse adiante, tá? Um reconhecimento dentro de uma firma, dentro de uma empresa. Entende? Para alguns casos a gente pode estar falando de uma pessoa que agia de uma forma muito fria. Se for relacionamento afetivo, uma pessoa que não era muito romântica, não era muito carinhosa, não tinha muita empatia, não tinha aquela coisa de cuidar, entende? Por isso que eu tô falando, é uma pessoa que a torre afastou vocês para que vocês entendessem isso, mas é como se vocês estivessem insistindo em não entender, em colocar a culpa no outro, em não assumir a sua responsabilidade dentro do que aconteceu. Essa torre aconteceu porque não tinha bases sólidas. A torre sempre acontece para aquelas pessoas que estão vivenciando uma situação que não tem bases sólidas. Ou seja, traduzindo, estão vivendo uma ilusão. Com pessoas ou situações que não vão agregar, que não estão agregando e nem vão agregar. Entende? Que não vão favorecer a sua evolução, o seu crescimento. Então, se aconteceu esse afastamento, esse término, essa interrupção, é porque alguém aí não estava se doando bastante. Relacionamento afetivo amoroso, eu costumo dizer no meu outro canal lá, Cristalina Tarô, né? Relacionamento afetivo amoroso exige o quê? Carinho, atenção, romantismo, surpresa, mimos. Não dá para ficar agindo sempre na racionalidade, entende? Respondendo atravessado, com ironia, com falta de empatia,
com falta de sensibilidade, entende? Eu vejo aqui energia de piscianos muito inteligentes, porém estava usando essa inteligência de uma forma errada. De repente para manipular, de repente para usar as palavras certas para ofender as pessoas, entende? Lembrando que toda vez que eu falo de relacionamento pode estar invertido, tá? Então assim, eu não conseguia entender que a espiritualidade permitiu esse afastamento justamente porque alguém estava insistindo em não se dedicar como deveria. Tá? Se for trabalho, negócios, a mesma coisa. Falei coisas que eu não devia, eu não dei aquele exemplo, que pode ser alguém que simplesmente não vai ser do meu jeito, não vai ser assim, então tá, tchau. Deu as costas, abandonou, entende? O chefe, a empresa, tudo. Né? E agora percebe a besteira que fez e tá arrumando coragem para ir tentar se entender lá com o ex-chefe, com a empresa, entende? Entendendo que eu agi de uma forma muito imatura, que eu não me dediquei como eu deveria e que se eu estava sendo chamada a atenção é porque eu deixei a desejar de fato. Então, de repente, eu fiz um mau julgamento, né, daquela pessoa, daquele chefe, daquela empresa. É lógico que tem empresas que são injustas, mas a gente não pode generalizar, né? Assim como relacionamentos. É claro que existem relacionamentos com pessoas egoístas, injustas, enfim, né? Mas não são todas. Alguém agiu de uma forma muito inflexível aqui. Tá? Então o desafio aqui de vocês está sendo esse. Para alguns casos vocês já trabalharam essa questão do desafio e agora essa semana vocês vão estar partindo para o abraço. Para outros, essa semana que vocês vão estar pensando mais a respeito disso. Realmente, se a espiritualidade interviu dessa maneira, nos afastando de uma forma tão assim, né? É porque eu deixei muito a desejar, é porque tinha algo, né, que precisava realmente ser trabalhado, ou a outra pessoa. Porque essa energia toda pode ser de uma outra pessoa querendo vir na sua direção também, certo? Então aí vocês invertam, tá? Mas, é o que eu falei, tá no destino de vocês. Então vocês verem, a espiritualidade só afastou vocês por causa disso. Essa falta de comprometimento, essa falta de consciência em relação às atitudes que estava tendo, ou a falta de atitudes, falta de maturidade, excesso de explosões, de falta de paciência, falta de empatia, ou possessividade, controle. Só por isso que separou. Porque, ó, vocês ainda estão destinados um para o outro, se a gente vai falando de relacionamento. É como se estivesse dizendo, se você tivesse entendido isso aqui naquela época, vocês estariam juntos até hoje. Entenderam? Mas é o que eu falei. Como é uma leitura coletiva, não dá para bater o martelo, né? Dizer que essa pessoa vai aceitar o seu pedido de desculpa, vai querer reatar com você. Essa pessoa pode estar com uma outra já, né? Ou essa pessoa pode realmente ter se magoado demais, não vai querer nada mais com você e tal. Mas eu vejo que você vai sentir a necessidade, o impulso de querer ir na direção dessa pessoa, se desculpar e fazer o certo. Eu não fiz antes por orgulho, pode ser? Mas pode ser eu não fiz antes porque eu realmente não tinha consciência do quanto eu tinha errado. Sabe? Às vezes a gente tem que passar por certas situações ou até mesmo outros relacionamentos pra gente entender o valor da pessoa, né, que se afastou e tal. Entende? Trabalho a mesma coisa. Eu deixei pra trás, eu achei que eu tava certo, que eu era o dono da razão e tudo mais e tal. Passou-se muito tempo e aí agora que eu entendi que não era bem assim. Que realmente quem pisou na bola fui eu, quem deixou a desejar fui eu. Eu sinto a necessidade, eu sinto a energia de piscianos aqui que estão sentindo essa necessidade de se reconciliar, de se desculpar com alguém. Piscianos que estão sentindo vergonha, mais ou menos assim, do que fizeram. Mas não é motivo de vergonha, né, peixes? Quem que não erra nessa vida, né? Mas nunca é tarde, não é verdade? Quando feito de coração, de fato, e acompanhado de mudanças de comportamento, de pensamento.
com certeza é válido. Ó, você é mais capaz do que você imagina. A espiritualidade está te apoiando aí, tá? A espiritualidade está te apoiando aí. O que mais para peixes? Seis de copas, estou falando, é alguém realmente do seu passado, tá vendo? É uma reconciliação mesmo. Alguém quer se reconciliar com uma pessoa, tá? É uma pessoa, é alguém que já passou pela sua vida, pode ser uma amizade, pode ser um familiar, pode ser um amor, pode ser alguém com quem vocês foram casados, pode ser alguém que vocês já namoraram, pode ser algum crush que vocês ficaram só algumas vezes, não importa o tempo, tá? Pode ser um ex-chefe, pode ser um ex-trabalho, um ex-sócio, alguém que já passou pela vida de vocês, tá? Meu pai do céu. Roda da fortuna. Segunda vez. Gente, tá no destino de vocês. E vocês sentem isso. Vocês também sentem. É como se fosse assim, eu sinto que ainda não acabou. Eu sinto que eu ainda tenho algo, eu tenho algo de bom a oferecer para essa empresa. Entende? Eu tenho... não finalizou, a minha missão ali com essas pessoas, com esse chefe, com essa empresa, não acabou. Eu sinto que tem algo a mais ainda para mim ali. Se for um relacionamento, eu sinto que essa história não acabou. Gente, a roda da fortuna 2 vezes. Para quem acredita, se for relacionamento afetivo, é conexão de vidas passadas aqui, tá? Vocês podem ter se separado e tudo mais, mas não tem jeito. Vocês voltam a se reencontrar aqui. Tudo isso aconteceu porque vocês tinham que aprender alguma coisa. Se for vocês aqui, né? Tá? Agora, se for o lado de lá, no caso, essa pessoa tinha que aprender isso aí. Tá? Alguém que foi muito frio, alguém que foi muito fria. Muito cortante nas palavras. Não tinha muita empatia. Tá? E não estava realmente compreendendo o porquê disso ter acontecido. Então, ou alguém realmente não estava entendendo, ou alguém não quis aceitar essa torre. Mesmo tendo consciência de que realmente eu fui uma pessoa muito cortante, uma pessoa, né, não fui muito agradável nas palavras, falei o que não devia, fiz fofoca, enfim, né? Pode ser uma pessoa que saia falando para tudo quanto é, né, para todo mundo ali, sobre a sua intimidade, o que acontecia toda vez que brigava com o marido, com a esposa, saia falando para todo mundo, enfim, né? Pode ter essa energia também, que é uma energia de muitos conflitos, muitas brigas, alguém que provocava muitas brigas, né? Por causa dessa frieza, por causa dessa falta de empatia. E mesmo tendo consciência disso, não aceitou que essa pessoa tivesse ido embora. E agora, para outros, essa pessoa realmente não teve consciência. Porque estava tão focado em colocar a culpa no outro que não estava conseguindo enxergar a sua participação nisso daí. Tá? Temperança. A espada. Eu vejo vocês querendo realmente se reconciliar com essa pessoa, tá? Eu quero um equilíbrio com essa pessoa. Eu preciso disso. Eu tendo clareza, olha o Ás de Espada, eu tendo clareza. Por isso eu tô falando, pra grande maioria eu não tinha clareza, tá? Eu não tinha clareza aqui do que eu tava fazendo. Eu realmente estava achando que o outro que era o culpado de tudo isso. E não era. Aqui eu tendo uma clareza, eu querendo um novo início, uma nova oportunidade, mas de uma forma muito mais transparente. Entende? Eu cortando aquilo que realmente tenho que cortar. Eu querendo equilibrar mesmo uma situação com alguém, tá? A força, ela traz essa energia também, né? De uma força emocional, que a força, ela não fala de força física, essa carta. Ela traz uma energia de força interior. Então, eu dominando, eu tendo um domínio maior em relação aos meus impulsos, aos meus instintos, ao meu nervoso, às minhas explosões, ao meu excesso de ciúme, de possessividade, de controle, de orgulho, entende? Eu tendo um controle maior em relação a isso. Porque eu busco por essa
Eu tendo clareza de que é necessário buscar por esse equilíbrio. Então pode ser piscianos que buscaram até por uma terapia, algo do tipo. Tá? Sacerdotisa, valete de paus. Tem um silêncio entre vocês aqui. É alguém com quem vocês não estão se falando mesmo aqui. Vocês querendo quebrar esse silêncio. Vocês vão mandar uma mensagem para essa pessoa, se não estiver invertido. Tá? Alguém que vocês magoaram muito mesmo. Não tem conversa nenhuma com essa pessoa mais. Ás de paus, 9 de espadas, ó. Alguém ansiosa aí para ter esse novo início. Alguém que está realmente muito motivado aí na sua direção. Por isso que eu falei, alguém que vai aparecer de uma forma repentina na vida da outra. Então, de repente, essa outra pessoa nem está esperando mais que você vá procurar por ela, porque já ficou uma imagem para essa pessoa de que você é uma pessoa orgulhosa, de você é uma pessoa que, entende? Que sempre se acha certa, uma pessoa inflexível. E de repente você aparece, você ressurge na vida dela, se não estiver invertida, tá? Eu vejo vocês numa ansiedade, vocês não estão nem dormindo direito para fazer esse movimento aqui. Existe muita paixão ainda por essa pessoa, se a gente vai falando de amor, tá? E se a gente vai falando de trabalho, é algo que desperta muita empolgação, sabe? É algo de que vocês gostavam muito de fazer. Por isso que eu falei, alguém arruma coragem aqui e vai. Porque, tipo assim, se eu ficar pensando demais, eu não vou. E eu sei que eu tenho que ir. Eu sinto que eu tenho que ir. A minha intuição diz que eu devo mandar essa mensagem, que eu devo me comunicar, tá? Gente, realmente tá muito favorável aqui, tá? Para que vocês se reencontrem aqui. Agora é o que eu falei, o desfecho para cada caso realmente vai ser um caso, né? Mas assim, a roda da fortuna traz essa energia de algo que está destinado para vocês. O encontro vai acontecer, precisa acontecer. Por isso que vocês estão sentindo muito essa necessidade de ir na direção dessa pessoa. Ou vice-versa. Tá? Porque eu tive uma clareza a respeito de tudo. E como equilibrar isso daqui? Alguém encontrou a solução para equilibrar essa situação. Como que vocês vão fazer isso? Eu não sei. Aí realmente cada caso vai ser um caso, tá? Mas eu vejo vocês seguindo muito a intuição de vocês. Piscianos são muito intuitivos. Eu seguindo muito a minha intuição. Minha intuição diz que eu tenho que entrar em contato com essa pessoa. Eu devo uma explicação, algo do tipo, tá? Eu devo um pedido de desculpas. Vocês sentindo que algo precisa ser resolvido aí. Tem um assunto pendente aí, tá? Ok? É isso, peixes. É isso que eu tenho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. Deixa nos comentários se essa leitura fez algum sentido para vocês. Já está acontecendo, enfim. Tá? Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação para que vocês estejam a par de todas as novidades por aqui e a gente se vê numa próxima leitura, certo? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.